Olá, olá, tô ao vivo aqui no Instagram. Será que vai vir alguém aqui que assistir a live da Claudinha? Resolvi fazer uma live ao invés de gravar um vídeo lá no YouTube, porque eu li ontem um texto de um curso em milagres e eu queria conversar um pouco sobre esse texto do um curso em milagres. Vamos ver se vai aparecer alguém. Se não vier ninguém, eu vou seguir a live e ela fica como. Vamos ver. Vou dizer sobre um curso em milagres hoje. Hoje é sábado, final de ano, muita gente passeando. Eu ainda não fui viajar, mas pretendo viajar amanhã, segunda. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar a falar o texto que eu queria conversar, que eu quero conversar, na verdade, chama-se O Herói do Sonho. Tá no capítulo 27, seção 8 do livro Um Curso em Milagres, esse livro aqui. Eu estava estudando ele ontem à noite e aí esse trecho me chamou muito, mas muita atenção, porque ele fala pra gente sobre a Matrix. O que é a Matrix? Ele explica pra gente o que é a Matrix segundo Um Curso em Milagres. Eu vou começar a ler. O corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele, e nem ele existe sem um sonho no qual age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Ele ocupa o lugar central em todos os sonhos, que contam a história de como ele foi feito por outros corpos, nasceu para o mundo do lado de fora. Vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem com ele. No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. A sua segurança é a sua preocupação principal. O seu conforto é a regra que o guia. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes e que pode distinguir uma das outras. O que o curso fala aqui? Ele fala da Matrix, que para ele a Matrix é o sonho. Ele não chama de Matrix, ele chama de sonho. Matrix é um nome que veio depois daquele filme, né, daquela série de filmes que se chamou Matrix, e que os espiritualistas e na verdade, os físicos quânticos aderiram, né, e passaram a chamar de Matrix tudo aquilo que é fora da mente de Deus. Quando você conecta com Deus, você vive conectado com a fonte, que é a fonte que tudo provê, é a fonte que é Deus, né, a fonte que tudo criou. Você não está na Matrix, você está junto com Deus, você está no mundo real, você é intuído, você é guiado. Agora, quando você vive fora da conexão com a fonte, fora da conexão com Deus, o curso Milagre chama de sonho. E esse sonho é esse mundo de ilusões, é um mundo feito de ilusões, feito de crenças, das nossas crenças, pela nossa mente, é feito através das nossas percepções desordenadas, que a gente se acha apartado de Deus, a gente se acha longe de Deus, a gente se separou de Deus, né? Existe um mito que se chama o mito do filho único, que quando Deus criou o mundo, ele criou junto o seu filho por amor de si mesmo, porque Deus é amor, puro amor. Então ele fez um filho, do seu próprio amor ele criou um filho, e esse era o seu filho único. E esse filho vivia com seu pai, junto com o pai, no mundo de abundância, né, na felicidade perfeita, que Deus tinha criado esse mundo para o seu filho. E o filho tinha os mesmos potenciais que Deus.
Então esse filho, um belo dia, ele falou, já que eu também, que Deus cria mundos, cria universos, metaversos e etc e tal, cria, eu também posso criar. Então eu vou criar um mundo para mim. E ele teve uma louca e diminuta ideia de que ele poderia criar um mundo à parte de Deus, sem Deus. E ele, nesse átimo de segundo que ele criou o mundo, ele se viu longe de Deus. E ele acha até hoje que ele vive nesse mundo, longe de Deus, que Deus não está com ele. Ele vive num mundo à parte de Deus. Deus lá em cima, a fonte lá em cima, e esse filho vive num outro mundo, onde Deus não entra, onde ele faz todas as coisas que ele tem que fazer, todas as melecas que ele tem que fazer, que ele imagina, ele na verdade, ele projeta coisas da sua mente, coisas da sua cabeça desordenada, que se chama ego, né? Quando ele criou esse mundo, ele criou o ego junto com ele. E esse ego, ele é vamos dizer, o herói do sonho, que diz aqui o curso, que o título do texto chama O Herói do Sonho. Ele é o herói desse sonho. Então esse ego faz todas essas melecas que tem aí no mundo, né? Ele se vê separado. Então tudo isso existe, a dor, o sofrimento existe. Nossa, tá tocando campainha bem na hora da minha live. Bom, deixa eu tocar. Existe porque o ego é o dono desse mundo. Então ele acha que ele vive apartado de Deus. E aí, nesse sofrimento, que ele vive num sofrimento, ele criou esse mundo. E ele acha que nesse mundo ele é um corpo. Ele é somente um corpo, ele não é um espírito. Ele não é o espírito junto com Deus. Então, por isso que ele fala que a figura central do mundo desse filho é o corpo. E que sem ele não existe o sonho. Sem ele não existe uma história. Então esse filho, na hora que ele se separou de Deus, ele criou uma história para ele. Então ele é um ser separado. Todos nós somos seres separados, né? Um filho quer dizer todos nós, entendeu? É que o mito fala de um filho, mas na verdade somos todos nós. Então ele diz assim que cada um de nós estamos separados um dos outros. E somos corpos, vários corpos, procurando outros corpos para fazer parte, para serem amigos e para viverem juntos nesse sonho. E eu vou ter que atender, só um minutinho, peraí, um momentinho. Desculpa, gente, a entrega do Mercado Livre faz parte do sonho. A entrega do Mercado Livre. Bom, vamos lá. Esquece o Mercado Livre. O que acontece? Então a gente acha que é um corpo separado. Todas as pessoas vivem separadas uma das outras, né? E por isso que cria tanta dor e sofrimento, né? A gente vive num mundo próprio. Todo mundo vive num mundo de dor e sofrimento. Aí ele fala aqui, né, que nós nascemos para o mundo do lado de fora. Ninguém tá vendo dentro, ninguém olha para dentro, ninguém se interioriza para poder se conectar com o Pai, com a fonte. Então só olha para fora, todo mundo olha para fora. E todas as coisas que a gente tem na cabeça, todas as ilusões que a gente tem, todos os problemas que a gente cria pra gente mesmo, a gente projeta pro lado de fora e vive nessa projeção desse mundo interno exteriorizado, bagunçado que a gente tem do lado de fora.
No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. A segurança é sua preocupação principal. Então, é nítido, nesse mundo a gente está sempre querendo se proteger de tudo. Então, a gente vive numa eterna insegurança, porque a gente está sozinho, a gente está longe de Deus, a gente está apartado de Deus. Então, a gente só fica buscando mecanismos de proteção para se proteger, mas mas a pessoa não olha para dentro, sabendo que a proteção dela é Deus. Se ela está com Deus, ela está protegida, né? Ela está de alguma forma guiada. Se ela se conecta com Deus, com o seu amor, com o Espírito Santo, que é o seu intermediário, ela está guiada, ela vai ter uma intuição, ela vai ter um guia e vai saber o que fazer ou não fazer em determinado momento. Então ele fala que o conforto é a regra que o guia. Ele busca prazer e evitar coisas que poderiam feri-los, ou seja, a gente só busca o prazer e foge da dor, né? A gente não olha para dentro para curar a dor, né? A gente não mostra, não quer olhar para ver o que nos preocupa e resolver o problema que tem dentro de nós. A gente só joga para fora todos os nossos problemas e aí é a fonte dos nossos conflitos. Acima de tudo, procure ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes e que pode distinguir uma das outras. Aí ele continua: o sonhar do mundo toma muitas formas, porque o corpo busca de muitos modos provar que é autônomo e real. Ou seja, a gente vive num mundo de forma, num mundo físico. Só a forma, só o que a gente vê é o que vale pra gente. O que é espírito, né? O que está fora da nossa, do que a gente não vê, a gente não acredita. Então a gente só acredita num mundo de formas, e um mundo de ilusões. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel que o mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las fazendo coisas sem sentido e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Então, ele fala aqui sobre a gente viver sempre em busca de dinheiro, né? Sempre em busca de satisfação, em busca do dinheiro, porque a gente pensa que a gente é escasso, que a gente é limitado. E nós não somos escassos e nem limitados, mas no nosso mundo separado de Deus, nós somos limitados, limitadinhos e escassos. Então a gente nunca é o bastante pra gente, o dinheiro, nada é o bastante para nós. Ele emprega muitos outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido que possa chamar de suas. Ele olha em volta procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Às vezes sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele, mas em algumas fases do sonho ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. Aí logo embaixo ele fala para nós assim: vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, perdendo como algo separado de si mesmo e feito para ele. Aqui ele explica que a gente acha que a gente vive separado um dos outros, que nós somos todos seres separados, que ninguém tem a ver com ninguém. Por isso que o mundo é uma bagunça, né? A gente faz as coisas aqui e essas coisas afetam outras pessoas. A gente faz alguma coisa aqui no Brasil e afeta em outro lugar, porque ninguém é separado, todos nós somos uma unidade, todos vivemos em unidade, né? Se nós somos um com Deus, nós também somos em unidade, porque o livro ele fala de um único filho de Deus. Deus nos vê como um seu único filho, e na verdade todos nós somos um filho só para ele. Então todos nós, a gente faz as coisas e a gente afeta outras pessoas, porque as pessoas são junto com nós somos todos juntos com Deus, não existe divisão. Isso é um sistema de pensamento único,
chama unicidade, diferente do que a gente vive no mundo, nesse mundo projetado, nesse mundo à parte, que é um mundo dual, onde existe bem e mal, claro e escuro, luz e trevas. Na unidade com Deus não existe nada disso, só existe uma única coisa, só existe luz, só existe bem. A luz é o contrário, na verdade, a luz é a ausência, ilumina as trevas. As trevas, ela somente sai porque a luz a iluminou, não existe o contrário. O bem existe o bem porque é a ausência de não tem o mal. O mal é a ausência de bem. Eu vou ter que atender o moço de novo. Meu Deus, eu vou lá, só um minuto. Oi. Entrega do Mercado Livre na hora da live. É para não ter a live. Eu fiquei várias vezes pensando se eu gravaria um vídeo pro canal, deixaria gravado, ou faria uma live. Aí eu resolvi fazer a live e a entrega do Mercado Livre veio bem junto com a live. Enfim, ele entrega depois outra hora. Então, aqui ele diz aqui que vamos devolver ao sonhador do sonho o que ele deu aos outros, percebendo como algo separado de si mesmo e feito para ele. Então, quando a gente se separou de Deus, né, nessa diminuta e louca ideia que a gente se separou de Deus, que a gente criou um mundo à parte, a gente se separou também um dos outros. Então, nós todos vivemos separados, né? A gente muitas vezes não pensa no outro, a gente só pensa no nosso umbigo, só olha para o nosso umbigo. E isso é típico de um pensamento de ego, do pensamento egóico, que só pensa em si porque é um ser único, né? O ego acha que só tem ele, e ele é limitadinho, então é tudo só para ele. Você pode ver num período de dificuldade, né? As pessoas só pensam em si. Se vai falar, vai faltar alguma coisa no mercado, as pessoas vão, compram tudo, não deixam nada para ninguém, né? É um ser escasso, né? O pensamento, quem vive no pensamento egóico, no pensamento materialista, ele vive num sistema escasso de pensamento, de que tudo vai acabar, de que as coisas vão terminar e de que ele não vai conseguir, ele não pode, ele é limitado, é um ser pequeno e diminuto. A gente não pensa grande, né? Que as coisas existem e está disponível para todos, todos têm direito a tudo. Se eu posso, o outro também pode, se o outro pode, eu também posso. A gente só pensa com uma cabecinha bem pequena, que é essa cabeça do paradigma materialista, que é o que vige nesse mundo separado. Ele fala, na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Aqui o que ele fala é exatamente o que eu contei, da metáfora lá do filho único, que é a mesma metáfora do filho pródigo da Bíblia, né? Que o pai dividiu a herança entre seus filhos e cada um fez o que quis, né? O que entendeu com a herança. E teve um filho que saiu e gastou todo o seu dinheiro, né? E aí ele não podia voltar para casa porque ele achava que seu pai iria condená-lo, né? Que seu pai iria, na verdade, puni-lo. Então ele não voltou para casa e ele passou toda sorte de dificuldade. Ele diz lá na Bíblia que ele comeu lavagem com os porcos, ele passou dificuldades porque ele tinha medo de voltar para casa e sofreu uma represália do seu pai, até que então ele resolveu voltar. E quando voltou, o seu pai recebeu com muita festa, muita alegria, como se ele nunca tivesse saído de casa, né? Então, essa frase aqui quer dizer exatamente essa metáfora que está na Bíblia, que Jesus conta na Bíblia. Numa diminuta e louca ideia, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Então ele teve uma ideia, quando ele estava ali junto com Deus, ele teve uma diminuta ideia de que, e se eu criasse um mundo para mim? Um mundo só meu? E aí quando ele teve essa ideia, ele criou esse mundo. E ele acha que ele vive separado de Deus, ele acha que ele vive longe de Deus, e ele não quer colocar Deus de volta, ele não quer voltar para Deus, porque ele acha que Deus
vai puni-lo, porque a gente tem na nossa mente a figura de um Deus punitivo, de um Deus que pune, um Deus que condena, um Deus julgador. A gente não lembra que Deus é amor, que Deus não pune, Deus não julga ninguém, Deus é simplesmente amor. E que a gente pode voltar para casa a hora que a gente quiser. Deus só está esperando a gente voltar. Deus só está esperando a gente aceitar, né? Essa presença dele, né? A verdadeira presença de Deus. Então ele continua em seu esquecimento, que a gente se esqueceu que a gente nunca se separou de Deus. Esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada, de ter efeitos reais. E a gente leva esse mundo muito a sério, né? Esse mundo separado, a gente leva ele muito a sério. Então a gente esqueceu de rir. Ele fala aqui, o Filho de Deus não se lembrou de rir. Quantas pessoas que passam pelo mundo e passam em sofrimento, em dor, né? Não olha por trás daquilo, né? De que aquilo é um aprendizado, que aquilo vai passar, que tudo que a gente tem aqui, as dores, ela vai passar, né? E a gente precisa depois olhar e rir de tudo isso, porque a gente leva tudo muito a sério, como se tudo fosse muito real. Não é que é para não dar corda para essas coisas, não. É para você, sim, ser uma pessoa séria, uma pessoa que tem compromisso com as coisas, mas a gente leva tudo muito a ferro e a fogo e a gente sofre demais com isso. A gente faz de algumas coisas nosso sofrimento, coisas pequenas a gente faz um sofrimento enorme e na verdade tudo é uma ilusão, porque a gente está vivendo esse sonho, né? Esse sonho de que a gente tem que resolver tudo sozinho, de que a gente não pode contar com o outro, que a gente não pode contar com Deus, que a gente não pode pedir uma orientação para Deus. Então a gente leva tudo muito a sério. E ele continua: juntos nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer, e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. Então, a verdade é que o tempo, quando ele fala o tempo não existe, o tempo nessa escala cronológica foi o homem que criou, né? Essa escala de tempo que a gente vive aqui. Porque na presença, né, na unidade com Deus, não existe o tempo. Só existe a unidade, a eternidade. Então a eternidade, tudo é presente, tudo é o agora, né? Não tem o antes e o amanhã, é tudo hoje, né? Então a gente tem que viver o hoje. Ele está dizendo isso, tem que viver na presença, que é o que importa, é o agora. Tudo acontece agora, nesse minuto, nesse instante. O futuro, quando ele vier, ele será agora. Então é tudo no eterno agora. Então a gente precisa viver uma coisa de cada vez, né? Porque senão a gente fica se projetando lá no presente, lá no futuro, aliás, a gente fica projetando o futuro e fica sofrendo até por projetar o futuro, sofrendo por antecipação, ou fica vivendo só no passado. Tem pessoas que vivem só no passado, lá atrás, e não sai nunca desse passado, não vive o presente, perde o presente. Então a gente precisa entender que junto com Deus, quando você está vivendo em presença junto com Deus, você está no presente, né? E tudo o resto que aconteceu lá atrás já foi, e amanhã será, e a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Então a gente tem que viver o presente. Bom, essa live foi somente para trazer esse texto que eu li de Um Curso em Milagres, que é o capítulo 27, inciso 8, que eu estudei muito, fiquei meditando muito sobre o que ele diz, que é exatamente o que a gente vive, que é a tal da Matrix, é o que a gente vive. E quem quiser ler melhor, ele é um texto bem comprido, tem partes aqui que eu não disse, que eu pulei, porque senão ia ficar uma live muito grande, né? Já foi uma live um pouco atrapalhada, porque o moço do Mercado Livre tocou 2 vezes aqui,
E eu não resolvi o problema do Mercado Livre. Depois a gente resolve. Isso daí vem depois. A mercadoria vai ser entregue de qualquer forma, de qualquer jeito, a posteriori. Bom, então, isso é um exercício pra gente viver o agora, né? Viver a live, né? Depois a gente cuida do Mercado Livre. No momento certo, o Mercado Livre volta e eu recebo a mercadoria. Então esse texto fala do que é a Matrix, segundo um curso em milagres, né? O que é viver na Matrix, que é o mundo à parte, né? É o mundo à parte de Deus, que a gente criou um mundo só nosso, e esse mundo Deus não entra, né? A gente acha que Deus tem que ficar fora dele porque a qualquer momento ele vai nos punir, ele vai vir e falar assim, nossa, o que você fez, esse mundo louco que você fez, eu vou te punir, te castigar, é o que diz ali na parábola do filho pródigo de Jesus, né, que o filho estava sempre ali pensando que se ele voltasse para casa ele ia ser punido por Deus, e não é verdade, isso não é verdade, isso é uma outra crença que a gente tem incutido na nossa mente e na mente de todos, né, de todos nós, de que Deus um dia vai nos punir, nos condenar por uma coisa que nunca existiu, que é criar um mundo à parte. Na verdade, esse mundo é um mundo também onde Deus está. A gente só não se deu conta disso, a gente só não entendeu isso ainda, né? Ele está à sua disposição a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia que você quiser estar disponível, ele está de braços abertos para te receber e para te ajudar. É isso o que diz aqui nesse texto, né? Que ele fala da criação da Matrix, ou do sonho, como diz o Curso em Milagres, ou da ilusão, como dizem alguns, ou até da delusão, que como diz um Curso em Milagres, que é a ilusão dentro da ilusão, que é o tal do sonho, ou do mundo de provas e expiações, como diz os espíritas, né? Que a gente vive no mundo de provas e expiações. Então esse mundo de provas e expiações é um mundo que a gente veio aqui para expiar alguma coisa que a gente nem sabe direito o que é, mas na nossa mente, na nossa base, o único problema, a única questão que a gente tem, que a gente foge de Deus, é a tal da condenação de porque a gente um dia criou um mundo à parte. Se a gente voltar para ele, Deus vai nos condenar. E Deus nunca vai condenar ninguém, porque Deus é amor. E no seu amor infinito, ele só ama. Ele não tem... ele só ama e perdoa, né? Deus é também... Perdão... nem vou dizer tanto perdão, porque o perdão é mais assim para nós, né? A gente perdoar, porque Deus nem toma conhecimento das bobagens que a gente faz aqui, das loucuras que esse mundo é. Deus é puro amor, ok? Então é isso. Eu termino por aqui. Quem quiser rever essa live vai ficar gravada, vai ficar aí na minha página, tá? Do Instagram, e depois mais pra frente eu coloco lá no YouTube, no meu canal do YouTube. E quero agradecer quem entrou aqui, as pessoas que assistiram e quiserem saber mais um pouco do que é esse livro Um Curso em Milagres, do que ele fala. Eu tenho outros vídeos aí que eu compartilho aqui no Instagram. A maioria está no YouTube, no meu canal do YouTube. Aqui no Instagram tem só alguns vídeos que eu coloco, não coloco todos, porque são ideias muito profundas, são ideias muito, talvez assim, chocantes, que muitas pessoas não aceitem. Então a pessoa que quiser realmente aprender ou quiser saber sobre um curso em milagres, também sobre outras coisas, lei da atração, sobre espiritualidade, tá lá no meu canal do YouTube, tem bastante vídeo, e dos estudos que eu faço, né, todos com base nesse livro aqui, que é um livrão, e ele dá assim uma margem para a gente estudar bastante outras coisas, e todas muito relacionadas aqui com o curso, tá? Eu quero desejar a todos um feliz 2025,
eu disse que eu não ia gravar mais vídeos, né, no meu canal lá do YouTube. Eu postei o último vídeo na segunda-feira, que vai ao ar toda segunda às 8h30 da manhã. Mas eu resolvi, em vez de gravar um vídeo pro canal, que seria lá, ia ser, acho que em fevereiro que eu ia colocar, eu resolvi entrar em live, que faz muito tempo também que eu não faço uma live. E é isso. Obrigado por todos estarem aqui, pela presença de todos. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.